Reciclagem da Visão. Muito bem, está começando o quadro Reciclagem da Visão, fiquem ligados. Estamos com os nossos presbíteros aparecendo na tela aqui. Temos Flávio Pires, de Santa Cruz. Boa noite, Flávio. Boa noite. Que Deus venha estar abençoando a nossa programação de hoje aí e venha estar abençoando também todos os que estão participando aí de forma virtual, estão participando aí presencial, enfim, né? Quero aqui dar o meu boa noite aí, também para o meu irmão aí, Juliano, né, que está participando juntamente conosco aí, e a Ana, a Esther, o apóstolo, enfim, todos que estão participando aí, o Heriberto. Que Deus abençoe a nossa programação de hoje aí, em nome de Jesus. Aí, boa, Flávio. Então vamos lá, temos de São Cepé, Rio Grande do Sul, aqui conosco, Juliano Lacerda. Boa noite, Juliano. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Sérgio, irmão Liberto, irmão Flávio. Boa noite a bancada toda aí. Deus abençoe a todos nós aí nessa noite. Aí, perfeito. Vamos aquecer a conversa então aqui. Culto Mundial. Pequeno regar aqui pra gente dar o start na conversa. Flávio, conseguiu assistir o Culto Mundial ontem? Trabalhou bastante, né? A verdade é o seguinte, o Senhor tem trabalhado conosco com toda a programação, todas as programações, né? Verdade. Mas o que me assim mais trabalhou comigo foi algo assim que o próprio irmão, inclusive, mencionou ali, que faz alguns meses já que está sendo trabalhado isso, e é justamente o batalhar pela fé, né? Então, aquilo ali tem trabalhado muito comigo em muitas áreas, assim, porque eu acho que não sou diferente de nenhum dos irmãos. A gente também passou por um processo de calmaria, vamos dizer, de não reagir diante das situações que estavam se apresentando e também meio lento, assim, a respeito da obra, enfim, por que não dizer desanimado, né? Então, essa é a verdade, né? Então, mas eu não sei, de um tempo para cá o senhor tem trabalhado diferente. E eu realmente, então, esse domingo, quando eu estava... na verdade, eu não pude assistir no domingo, assisti na segunda-feira, e eu estava muito cansado no domingo, porque foi muito agitado, e aí fui dormir bem cedo, até por sinal, e você vê que ultimamente eu ando bem cansado, assim, tento dormir muito cedo, né? Mas em compensação, quando é 4h30, 5 horas, eu estou acordando e estou levantando, e estou buscando o Senhor, e o Senhor, então, tem trabalhado forte. Então, quando eu vi aquela expressão ali, né, da maneira como o diabo, o inimigo da nossa alma, quer nos afastar do Senhor, quer nos afastar de tudo aquilo que se chama Deus, né? Então, ele tá certo, ele está fazendo o papel dele. Nós é que temos que reagir contra isso e fazer exatamente isso. Batalhar mesmo. Temos que tomar essa posição, e eu tenho tomado essa posição de um tempo para cá, e tenho, para não dizer, tenho até chorado na presença do Senhor, porque como que eu fui, assim, eu fui me acordar só agora, né? Fiquei um bom tempo, assim, meio... né, na sonolência da alma, né? Então fiquei ali, sabe, só voltado para as coisas do dia a dia, os cultos, enfim, tava aquela retórica ali, né? Uhum. O apóstolo diz, né, uma atitude morfética, e realmente essa era a atitude que eu estava vivendo. Mas não sei,
3 meses, 2 meses, 3 meses passados, mudou muita coisa na minha vida, né? Hoje, no decorrer, aí a gente vai estar compartilhando algumas coisas. Perfeito. Mas algo assim que me chamou, e aquilo veio de encontro com aquilo que eu estou sentindo nesses últimos meses aí, que é realmente me importar com a obra de uma maneira diferente, como eu sinceramente, parece que só agora que estou percebendo que realmente, depois de tantos anos, como a gente é lerdo, né? Como a gente demora, meu Deus, eu fico apavorado, né? Então, eu tenho chorado diante do Senhor e um dia, quero dizer para vocês que me veio assim, meio muito forte, de que eu estava assim meio, sabe, não propriamente cortado, né, da videira, nada dessas coisas, mas eu sentia assim, que parecia que o Senhor estava meio me escanteando, como a gente diz, né? Mas ouvindo uma ministração, justamente dessas, que agora é a dica do mês, da oração, né? Também ali mexeu forte comigo a respeito da oração. Então, porque até isso que estava acontecendo, né? Não estava orando como devia orar, aquelas orações assim muito bem precárias mesmo, né? Mas o Senhor trabalhou forte de um tempo para cá, de uns dias, vamos colocar assim, de uns dias para cá. Foi assim, algo, eu estou impressionado da maneira como eu estava achando que eu estava meio cortado, né? É um sentimento assim, né? Não sei se era apostasia me chegando, sei lá, tanta coisa que tu fica assim, negligenciando em algumas coisas, daí o inimigo vem e toma conta de você, né? E eu, graças a Deus, o Senhor me deu uma injeção, uma reanimada muito grande aí. E aí eu vi e chego à conclusão de que realmente é isso que nós temos que fazer, batalhar pela fé mesmo. Em nome de Jesus. Aí, boa. Juliano, entra aí conosco aí, fala um pouquinho sobre o culto mundial. Qual que foi a tua percepção aí? Ali o senhor trouxe um ponto ali, né, que era para nós restaurar, né, a fé bíblica, né, irmãos? Um dos 2 pontos que o senhor trouxe ali, né? E até no culto aqui em São Cepé foi compartilhado também um pouco sobre isso, né? E foi citado ali alguns exemplos bíblicos, né, irmãos, que de fé, né? E o Senhor me traz assim, irmãos, de uns tempos para cá, né? Que eu olho para a igreja assim, eu vejo a igreja não parecendo a igreja do reino, né, irmãos, mas aparecendo a igreja da graça, né? Os irmãos parecem que estão retrocedendo na busca, no trabalhar para Deus, né? E isso a gente vai ficando um pouco, como o irmão Flávio falou ali, um pouco meio desanimado, meio de cabisbaixo ali, né? Mas o Senhor também, através dessa dica mensal, irmãos, o Senhor reavivou uma fé dentro de mim, né? Que é para mim voltar, né? Fazer as coisas que o Senhor já nos determinou para fazer, né, irmãos? E eu vejo assim que eu incentivo assim os irmãos e peço para Deus também mudar dentro do meu coração isso também, né? Que eu preciso voltar a fazer as coisas que o Senhor já nos determinou a fazer, né? Oração é uma delas, né? Evangelizar, nos consagrar, né? E eu vejo assim que muitos de nós, né, irmãos, estão deixando de fazer essas coisas, estão nos misturando muito com o mundo, né? Como foi falado ali também sobre o barco, né? O barco está de costas com o mundo, né, irmãos? E muitas vezes nós estamos misturados com o mundo, né? E achando que está normal, que está tudo certo, e não está tudo certo. A gente tem que ser violento com o mundo, né, irmãos? O apóstolo Paulo também falou isso, a gente precisa ser violento contra tudo aquilo que se chama Satanás, que se chama trevas, né? Que se chama anjos caídos, tudo contra isso, a gente tem que ser violento contra essas coisas, né? Porque a gente está aqui para quê? Para ganhar almas, né, para o Senhor e edificar os nossos irmãos, amém? Então foi uma das coisas que o Senhor me chamou a atenção ali, né, no culto mundial de ontem, né, irmãos? Aí, boa, Juliana. É verdade, teve algo que me chamou muito a atenção no culto mundial, que foi a questão de que a gente, com o nosso falar e com o nosso proceder, a gente tem que mostrar que o evangelho do reino, ele tá de costas para o mundo, né? Que um não compactua com o outro, que um não está de acordo com o outro, né?
E eu vi isso como um nosso testemunho, né? Nosso testemunho através de ações e do que nós mostramos para os incrédulos, né? Será que o Heriberto podia entrar na conversa com a gente, comentar um pouquinho pra gente sobre isso e também mais alguma coisa que o Senhor te trouxer? Sim. Eu queria falar sobre isso e o PROCON Celestial, que o irmão citou na mensagem, né? O PROCON Celestial é o testemunho, né? É bem isso que a irmã trouxe agora. Porque na minha convivência com as pessoas no dia a dia, elas têm um termômetro no meu compartilhar, no meu agir, na minha conversa, daquilo que eu realmente sou em relação àquilo que é do reino e que acontece na minha vida. Então elas me veem, né, lendo a Bíblia, indo à igreja, sabe da minha rotina, né, que eu tenho um grupo familiar na minha casa, que eu faço tais e tais e tais coisas, né? Mas de repente, no dia a dia, elas veem constantemente a ira, a mentira, a fofoca, naquelas conversas, né, do dia a dia, que é a nossa vida de verdade, né? Não aparece o testemunho do Senhor, mas aparece o PROCON Celestial. A gente não aceita as coisas que Deus coloca na nossa vida e quer devolver tudo para Ele, né? Não aceita os maus tratos das pessoas, não aceita os relacionamentos que Deus está colocando, não aceita o trabalho que a gente recebe para fazer em todo o tempo, né? Isso acaba deixando um testemunho assim, com mácula, né, da vida do Senhor, e não é de transformação, né? Eu vejo ali que o apóstolo Paulo escreveu duas palavras interessantes em Romanos 12, né? Ele fala ali sobre conformar e transformar. Conformar e transformar, né? E a mensagem do Culto Mundial falou sobre isso ontem, que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas sim ser transformado. Ou seja, cada vez que passa mais o tempo da minha alma aqui no reino, tem que ficar mais visível para as pessoas e para mim mesmo que as trevas estão cada vez mais longe da minha alma. Sim. Mas que coisa incrível, né? Vai passando o tempo e a gente vai carregando os nossos ídolos debaixo das coxas, né? Pelo caminho, assim, até onde dá, né? Vamos carregar amargura, rejeição, vamos carregar essas coisas. Mas vai chegar o dia que não tem mais para onde levar isso, né? Então, nós vemos assim que o homem está no centro da obra desse reino, né, que é de Deus, e o cristianismo mundial fracassa por causa dessas coisas. Temos comentários aqui, começando pela Fabiane Domingues, dizendo assim, ó, culto mundial. Devemos cooperar com as primícias, oração, intercessão, jejum, confessar que não somos nada para Deus, nos ajudar a vencer essa guerra. Também temos o comentário aqui da Eliana Silva dizendo, boa noite, amados de Jesus. Eu me lembro de que o Espírito Santo falou em um micro-regional em Passo Fundo e que para alguns seria o último aviso. Temos que atentar ao falar do Senhor. Temos mais Tem um aí. comentário aqui também da Angelita Speak, que ela deixou que ela comprou a transcrição da dica do mês, né, que foi oração e intercessão, e ela tá adorando acompanhar, né, a transcrição junto com o áudio da TV Menorá, e ela tá recomendando aqui para quem não acessou ainda. Isso aí, o Álvaro Cruz também está acompanhando aqui o Reciclagem da Visão. Ele disse assim, o interior de Cachoeira do Sul para a reciclagem e a limpeza da visão distorcida pelo inimigo. Aí, boa, sabe que essa lei que a Angelita falou é interessante, é um modo hiperfoco, porque você vai estar ouvindo e vai estar lendo ao mesmo tempo o áudio, né? Com certeza deve penetrar a palavra ali, tudo que está sendo liberado. Interessante, boa dica, Angelita. Mas eu estava vendo aqui, nos comentários do Culto Mundial, tem bastante também, hein? Você deve comentar aí, você que faz as anotações no caderno, tira um trechinho e coloca no YouTube, aí no canal da Rádio TV Menorá, Culto Mundial. Eu vi que teve vários comentários aqui falando sobre restaurar a fé bíblica. E eu queria que o ministro falasse um pouco, Sérgio, o que é restaurar a fé bíblica? Você só consegue saber se a fé bíblica está restaurada se você tem um testemunho da ressurreição de Cristo. Também é importante observar que sem a fé não tem testemunho e vice-versa. Então, um produz, o outro comprova. A fé produz, o testemunho comprova a fé. Né? Então, nós precisamos recuperar a pureza
da verdade pura, bíblica do Senhor. Nós precisamos alinhar o nosso coração na dependência de Deus. Fazer com que os pecados que diariamente todos cometem sejam, assim, motivos de mal-estar e desconforto interno para se aproximar do Senhor por meio do arrependimento e confissão. Porque pecar, todos pecam todos os dias. Agora, a diferença é que não há o temor do Senhor necessário para as pessoas se humilhar diante de Deus para a purificação pelo sangue de Jesus. E essa prática está esquecida na igreja porque as pessoas acham que o conhecimento vai cobrir os pecados não confessados, e o conhecimento vai nos purificar. Apenas o conhecimento dissociado da prática da verdade vai nos purificar. E é o que tem acontecido, e isso acaba produzindo o engessamento religioso da igreja, porque nossa relação com o Espírito Santo está quebrada por não haver confissão sincera de pecados. Então tudo complica, e a igreja, por centímetros e milímetros, começa a se afastar da pureza devida a Cristo. Porque Deus não exige assim que nós sejamos que nem Jesus, que não pecava. Deus apenas quer que você tenha um coração que ame Ele, e que por causa desse amor você sinta-se constrangido diariamente na presença de Deus. Então precisamos rever esse nível de relação com o Senhor que não está adequado, eu creio. Teve uma parte do culto ali mundial que foi trazido sobre aquela menina, né, que na presença dos apóstolos ali teve a expulsão dos demônios. Eu queria perguntar, assim, qual linha Deus quer trazer em relação à consagração e à unção nos cultos, ou é no nosso todo, na nossa vida, assim, para o ministro trazendo? Não tem ambiente assim. É que quando uma pessoa está sob o governo do Espírito Santo, as manifestações são diárias, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E isso não ocorre na igreja. Geralmente a gente costuma ser santo num ambiente, no outro não. O outro é natural, no outro é espiritual, daqui a pouco no outro você não é mais espiritual, é natural. Então essa variação de comportamento mostra a manipulação e o autoaperfeiçoamento que nós estamos engolfados. Nós tivemos um comentário aqui no YouTube que eu acho que é uma pergunta que cai bem dentro do tema da expressão que a gente está falando, que a gente tem pro mundo, né? E diz assim, ó, como a igreja pode ter equilíbrio no relacionamento com os incrédulos, sem ser legalista e sem ser liberalista? Eu queria dar para o ministro também a pergunta. Olha, eu acho que isso aí é só uma dependência da nossa alma, do Espírito vai regrar e fazer isso aí perfeito. Dentro da nossa intelectualidade racional cristã, a gente não consegue. Eu queria trazer também uma pergunta aí para os nossos convidados, né, os presbíteros, sobre a nossa dica do mês. Que se os irmãos viram assim que realmente estava necessitando dessa dica, e não só na vida dos irmãos, mas também na vida das ovelhas, né, que vocês auxiliam aí. Pode começar com o Juliano. Amém, irmãos. Já faz 2 semanas, eu acho, já começou a dica mensal, né? Oração e intercessão, né? Depois aqui também pelo Novas do Reino. E na terça-feira, já que ele fazia quase algum tempo que o Senhor já estava me inquietando que eu tinha que fazer algumas coisas para o Senhor, né, irmãos? E eu já comecei na terça-feira já, né? E o Senhor trouxe para nós começar as orações de solo aqui na cidade de novo, retomar, né? Porque eu tinha dado uma parada, não porque o Senhor mandou parar, né? Porque eu quis parar, né, irmãos?
E daí o Senhor me trouxe ali de novo, me constrangeu ali, né? E eu fui para as mensagens. E se eu não me engano, na quarta mensagem já fala sobre isso também, né? Sobre as orações que a gente tem que fazer nas cidades. E fora as outras orações também que a gente tem que fazer, né? Então esse material, acho que ele vem bem agora no que a gente está precisando mesmo, né? Ouvir do Senhor, né? O Senhor sabe o que a gente precisa ouvir, né? E por isso que o Senhor trouxe esse material, né? Para a gente rever esses assuntos, rever pontos que foram esquecidos por nós, né? Não somente nós presbíteros, mas toda a congregação, né? Principalmente aqueles mais novos que estão chegando também, né? Rever assuntos mais antigos que também estão nesse material aí. Então, acho de extrema importância esse assunto que o Senhor nos trouxe agora aí. Eu creio que Deus está fazendo grandes coisas, irmãos. Amém? Desse constrangimento que foi falado aqui, a oração... Isso, Flávio, pode falar com nós. Se a oração, então, tu vê que é um caminho para que a gente possa ver a realidade que a gente está vivendo, conseguir mudar, tu crê nisso? A pergunta tudo comigo? Isso. Uhum. Não peguei bem a pergunta. Faz de novo. Se a oração nos auxilia ao constrangimento, enxergar a realidade que a gente está vivendo. Certamente, corretamente. Porque, na verdade, eu vejo assim que as dicas, elas são super dicas da parte do Senhor, porque são áreas que realmente o Senhor sabe onde nós estamos deficitários, né? Então, que nem a última, fé dissipa a apostasia, né? Aquilo ali foi um trabalhar muito forte na vida de todos. Quem se importou com aquilo, né? Então, como o Senhor trabalhou nessa área. E com respeito à oração, eu vejo assim que, porque nós estamos agora, de um tempo para cá, fazendo um trabalho de evangelismo, né? Na rua. Nós não estamos de casa em casa. Um tempo atrás, há muitos anos atrás, foi feito um trabalho aqui em Santa Cruz, e eu não estava aqui ainda em Santa Cruz, e os irmãos comentaram a respeito disso. E agora, então, a gente recomeçou um trabalho aqui, faz questão de 2 meses, talvez. Mas o que a gente faz? A gente vai até a igreja, né? O templo, e a gente ora, e depois sai na rua e esbarra com aquelas pessoas que o Senhor dirigiu. Não é com todas, é um mistério isso, né? Então eu vejo da importância da oração, porque isso trouxe fortalecimento para a igreja, trouxe assim um despertamento, né? Inicialmente assim, até alguns irmãos parece que não concordaram com aquele trabalho, né? Mas tão logo assim a oração, diz que a importância da oração, né? Aí agora mais ainda a dica veio a partir desse mês, parece que deu uma revolucionada assim na vida de muitos irmãos aqui em Santa Cruz. E eu vejo assim que não só em Santa Cruz, em muitos lugares. Então esse trabalho que a gente está fazendo de rua, né? A gente está abordando as pessoas. Tem momentos que, se a pessoa não está com muita pressa, até o aplicativo é baixado. Então, é um trabalho que a gente está fazendo. A gente se reúne num determinado horário, toma um período de oração, de meia hora, um pouco mais, e depois vai para a rua, né? Isso faz 1 mês e meio, 2, que a gente está fazendo isso. Então, eu vejo, assim, como isso está trazendo resultado, não em quantidade de povo, mas eu vejo assim que a qualidade, porque isso normalmente o Senhor trabalha mais com a gente, né? Inicialmente conosco, né? Para depois então alcançar essas pessoas, porque de forma geral assim a igreja estava um pouco, sabe, parada, assim, estagnada. Sim. Então com essa movimentação, então houve uma mexida boa na igreja, né? Um despertamento, assim, que eu percebi. Sim, tu estava falando agora, Flávio, sobre o evangelismo, o aplicativo, isso me lembrou uma parte do culto mundial que falou sobre o modernizar, né, sem quebrar princípios. Eu queria até direcionar aí ao Heriberto. Tu já passou momentos assim, Heriberto, onde tinha que chegar com uma nova estratégia, tinha que modernizar alguma estratégia para conseguir atingir mais pessoas. Do aplicativo pode ajudar,
talvez chegando de uma forma assim, assada, como a gente fazia tempos atrás, já não funcione tão bem hoje, né? Tu já passou por situações assim que tu teve que parar pra pensar, será que isso aqui tá quebrando princípio? Será que isso aqui é do espírito? A gente tem algumas coisas na vida, né, que Deus inspira e sempre leva para as autoridades da igreja testificar se aquilo é do Senhor ou não. Mas sobre isso, Nicolas, uma coisa interessante, né? Nós temos apóstolos nessa geração. Eles não escrevem mais carta em rolo. O que é modernizar a estratégia? É trazer mensagem que é de Deus, revelação do Espírito Santo para essa geração e embrulhar elas na tecnologia vigente para que isso alcance mais pessoas, mas que o conteúdo seja preservado. Hein? Sim. Aí tu imagina assim, o apóstolo Paulo utilizando os recursos que a gente tem hoje. Faria o que a gente faz também. Gravaria aquilo que teria que ser gravado para disseminar depois e alcançar mais pessoas. Então se preserva a mensagem, mas se atualiza os meios da propagação dela. Sim. Agora, o que a gente vê falando em cristianismo de acordo com a mensagem? Que há uma interpretação pessoal do evangelho cada vez mais distante daquilo que é genuíno e puro que o Senhor entregou para a igreja que ele mesmo fundou lá em Atos dos Apóstolos. E isso é muito perigoso, porque o diabo nunca vai chegar para a igreja e vai nos colocar de joelho diante dele para adorá-lo. Isso ele não vai fazer, porque nenhum cristão faria isso. Mas colocar a gente num caminho paralelo com a verdade, que agora parece a verdade, mas a gente vai lá na frente e vê que nós andamos muito longe daquilo que era genuíno e puro do Senhor, isso se chama humanismo, né? Eu queria trazer aqui uma reflexão, né, para todos que estão acompanhando aqui. Essa mensagem do culto mundial é muito importante. Enquanto eu estava assistindo ela, eu lembrei de uma pergunta que Pilatos fez para Jesus, quando estava conversando com ele ali. E Jesus disse para ele assim, olha, eu vim trazer a verdade, aqueles que são da verdade vão ouvir a minha voz. E Pilatos fez uma pergunta muito intrigante para Jesus. Ele perguntou, o que é a verdade? O que é a verdade? E aí a gente vê assim que cada movimento cristão nesse mundo tem a sua própria verdade sobre os aspectos da Bíblia. Sim. Por que a gente está todo dividido no cristianismo? E digo para os irmãos, aqui dentro da igreja tem também divisão. Porque cada um entende a palavra de uma forma e não aceita receber algo que é de Deus e subjugar a sua própria faculdade e pensamento e raciocínio de acordo com aquela visão que está recebendo. Quantas pessoas aqui no nosso meio não concordam com o grupo familiar, com a agenda do grupo, com as mensagens apostólicas, com a editora Vento Sul, com tudo aquilo que o Senhor trouxe? Por quê? Porque tem a sua própria verdade. O que é a verdade? Então, o mundo todo está forçando a igreja a tornar todas as coisas relativas. Não, é assim, mas pode ser diferente. Se para ti assim não está bom, faz do teu jeito. Se a igreja não está boa assim, faz do teu jeito. E faz do teu jeito. E assim a gente vai se dispersando cada vez mais. Então, a gente pode incrementar a tecnologia para propagar e ter mais eficácia na propagação da verdade, mas nunca corromper aquilo que é puro. Né? Sim, perfeito. Ok, meus amigos, o tempo se vai. Compartilhamos aqui vários ângulos desta mensagem do culto mundial. Interessante, viu? Vou passar aqui já para os presbíteros, dando a palavra final. Estamos acabando aqui o nosso quadro. Agradecer a participação aqui do Flávio Pires e já deixa aqui para nós as considerações finais aí, Flávio. O senhor tem trabalhado forte, como foi dito, né? De batalhar pela fé. E a gente observa assim a necessidade de realmente de um clamor maior. Eu estava considerando ontem que fazem 2 anos, que vai 2 anos e 5 meses, mais ou menos, né? E nós estamos todos os domingos, às 6 horas da tarde, do culto é às 7, se reúne lá num pequeno grupo, e a gente tem orado sobre aqueles 8 itens, da importância dos 8 itens. E é interessante que me chamou muita atenção o item 1 e 2, que fala sobre consagração e sobre gerar e cuidar. Então, até quando eu estava orando, assim, me veio muito forte
Então, de nós fazer um clamor durante essa semana, né, com toda a igreja, a respeito desses 2 itens. A importância dele devido a essa falta de consagração da nossa parte e até quando estava ouvindo a irmã que estava ali conosco no grupinho que a gente tem ali, ela disse que é tão fácil gerar, mas cuidar é tão difícil. E é verdade, irmãos, e é por isso que a gente tem que batalhar pela fé, como foi dito ali no culto mundial, né? Ir atrás, correr, tem que realmente guerrear essa guerra do Senhor, claro, sobre os cuidados dele, sobre a direção dele. Eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá sempre, né, para todos os nossos presbíteros vir aqui na segunda-feira, e agora coube a nós aqui, eu e o Juliano, né, Juliano, para estar aqui também, liberando um pouquinho daquilo que Deus tem dado para nós. Quero agradecer a todos e desejar aí uma semana abençoadíssima pelo Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Flávio. Juliano. Amém, irmãos. Senhor, que me trouxe uma palavra semana que falava assim, que o apóstolo Paulo falava, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, né? Então agora, como foi falado no culto mundial, né, irmãos? Sem sofrimento a gente não vai chegar na glorificação, amém, irmãos? E que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, e que nós venhamos aceitar todo o trabalhar de Deus nas nossas vidas, amém, irmãos? E que Deus abençoe a todos, eu, irmão Sérgio, toda a mesa aí, os irmãos, e obrigado pela oportunidade, amém, irmãos? Aí, Juliano, muito obrigado. Flávio, valeu aí mais uma vez. A gente vai pegando aqui também a palavra final do ministro, e aí vamos encerrando o nosso quadro. Muito obrigado, Sérgio. Agradeço a Deus aí a comunhão com todos e voltamos a semana que vem. Amém.